Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Neste vídeo, vamos revelar o poder do óleo como uma arma de guerra espiritual. Você sabia que pode usar o óleo para curar seus familiares, trazer prosperidade para a sua vida e proteger seu lar? Por que você acha que a Bíblia diz: "E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam"? Fique até o final deste vídeo, pois vou te ensinar os passos e as orações específicas que você deve usar para liberar o poder do óleo, além dos mistérios ocultos sobre o óleo na Bíblia. Todas as vezes que mencionarmos óleo, saiba que é o mesmo azeite. Primeiro, precisamos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora da sua vontade, o que significa que Deus criou o óleo com um propósito. A Bíblia nos mostra como Deus usa o material para refletir o espiritual. O óleo, o sal, o fogo e a água são todos lembretes de que o que é terreno pode ser um canal para o celestial. O fogo consome, o sal preserva e purifica, o óleo protege, abençoa e cura. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Deus usa o que Ele criou para cumprir sua vontade. Neste vídeo, explicaremos de forma clara e simples como consagrar um espaço para sentir a paz divina, proteger seus entes queridos das forças do mal ou atrair bênçãos de abundância para a sua vida. Mas também faremos um alerta. Explicaremos não só como usar o óleo corretamente, mas também como evitar erros. O uso incorreto deste óleo pode fazer com que nenhum efeito ocorra. Desde o simbolismo do óleo como representação do Espírito Santo até seu uso em atos proféticos e sacramentos cristãos, cada sessão te oferecerá orações específicas, passos detalhados e revelações que iluminarão seu caminho espiritual. O poder do óleo. Não é coincidência que o óleo tenha sido escolhido por Deus para ungir reis, sacerdotes e profetas. É um lembrete constante de que o material está conectado ao espiritual e que o divino pode habitar no cotidiano. Na Bíblia, o óleo é uma poderosa representação do Espírito Santo. Não é por acaso que a unção com óleo está intimamente ligada à presença de Deus. Quando Samuel unge a Davi, as Escrituras relatam: "E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante." Aqui, o óleo não é apenas um líquido derramado sobre a cabeça de Davi. É um veículo através do qual o Espírito Santo desce e preenche Davi com seu poder e presença. O óleo é uma ferramenta divina criada com um propósito específico: ungir, curar, proteger, prosperar e consagrar. Desde o momento em que Deus destinou o óleo para esses fins, ele se tornou um veículo sagrado para transmitir seu poder e presença. Não é coincidência que nas Escrituras o ato de ungir com óleo esteja sempre vinculado a momentos de profunda transformação espiritual e divina. O poder de consagrar. Ao longo do Antigo Testamento, a unção com óleo marcava alguém ou algo para um propósito santo. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos para mostrar que haviam sido escolhidos por Deus, separados para servi-lo. Em Êxodo, Deus instrui Moisés a ungir a Arão e seus filhos como sacerdotes, declarando: "E os ungirás como ungiste a seu pai, para que sejam meus sacerdotes. E a unção deles lhes servirá por sacerdócio perpétuo por suas gerações." Este óleo não só os marcava fisicamente, mas os separava espiritualmente, consagrando-os e dedicando-os a Deus. O poder de curar. Em Marcos 6, é explicado como os discípulos de Jesus ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Este uso do óleo não só aliviava o corpo, mas também purificava e restaurava a alma, trazendo a cura completa que só Deus pode oferecer. Aqui, o óleo age como um símbolo da restauração integral que Deus oferece ao seu povo. Uma restauração que abrange tanto o físico quanto o espiritual. O poder de proteger.
Outro aspecto crucial do simbolismo do óleo está na proteção divina. Em Mateus 25, Jesus narra a parábola das 10 virgens. Jesus fala de 10 jovens que esperavam o noivo, mas apenas 5 delas levaram óleo suficiente para suas lâmpadas. Quando o noivo finalmente chegou, apenas aquelas com óleo em suas lâmpadas estavam prontas para entrar no banquete. O óleo nesta parábola simboliza a presença contínua do Espírito Santo, a fé viva e a preparação constante para o encontro com Cristo. As virgens que tinham óleo estavam preparadas e foram recebidas. As que não tinham ficaram de fora, mostrando a importância crucial de manter a chama da fé acesa em todo momento. O óleo na Bíblia é um símbolo de grande significado. Lembremos que ele simboliza a presença e o poder do Espírito Santo, a consagração, a proteção divina, a prosperidade e a cura. Estes significados serão usados nas próximas sessões do vídeo, onde mostraremos orações e formas específicas de consagrar o óleo. Cada vez que o óleo é usado nas Escrituras, é um lembrete palpável da realidade espiritual que transcende o visível, um sinal tangível da graça, do poder e da presença de Deus na vida dos crentes. Como atrair prosperidade? Consagração, oração e uso do óleo para atrair prosperidade. Para aqueles que desejam utilizar o óleo como um meio para atrair prosperidade, é vital entender que seu poder não reside no ato em si, mas na fé e no propósito com que se realiza. A seguir, apresento os passos para utilizar o óleo de maneira eficaz na oração pela prosperidade. Primeiro passo: consagração do óleo. Antes de utilizar o óleo, é essencial consagrá-lo a Deus. Pegue um frasco de óleo de oliva, preferencialmente virgem, e ore sobre ele, pedindo que o Espírito Santo o encha e o transforme em um símbolo de sua presença e poder. A oração é a seguinte: Senhor, te apresento este óleo e te peço que o consagres para o teu propósito, que através deste óleo o teu poder flua, trazendo cura, consagração e prosperidade a todos que o utilizarem com fé. Em nome de Jesus. Amém. Segundo passo: preparação espiritual. Antes de ungir com o óleo, tire um tempo para oração e reflexão. Confesse qualquer pecado e peça a Deus que te guie e te prepare para receber suas bênçãos. A prosperidade divina começa com um coração limpo e uma vida alinhada com sua vontade. Terceiro passo: ungir o espaço e os objetos. Comece ungindo as entradas da sua casa ou do seu local de trabalho, pedindo que a presença de Deus preencha aquele lugar e que a prosperidade e a bênção divina habitem ali. Você pode dizer: Senhor, consagro este lugar a Ti. Que a Tua paz, a Tua abundância e a Tua prosperidade encham cada canto. Que tudo o que entre aqui seja abençoado e prospere em Teu nome. Você também pode ungir objetos específicos que representem o seu trabalho ou suas finanças, como sua mesa, computador ou até mesmo sua carteira, pedindo que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Quarto passo: oração de prosperidade. Depois de ungir, ore especificamente pela prosperidade que você precisa. Você pode usar a seguinte oração: Senhor, te peço que derrames a Tua prosperidade sobre a minha vida, que tudo o que eu fizer prospere sob a Tua bênção. Abre as portas que têm estado fechadas, multiplica o que eu tenho e usa-o para a Tua glória. Confio que assim como multiplicaste o óleo da viúva, multiplicarás os meus recursos e me guiarás rumo à abundância. Em nome de Jesus, amém. Quinto passo: agir com fé. Depois de orar, haja com fé. A prosperidade divina também exige que demos passos de obediência ao que Deus nos mostrou. Continue trabalhando, planejando e buscando sua direção, sabendo que Ele está contigo e abençoará o fruto das suas mãos. O uso do óleo na oração pela prosperidade é um ato profundo de fé.
É um reconhecimento de que toda a abundância vem de Deus e que, ao convidar sua presença em nossas vidas, estamos abrindo a porta para sua provisão ilimitada. Mas é crucial lembrar que o óleo é apenas um símbolo. O verdadeiro poder reside em Deus, e a prosperidade que Deus oferece não se limita ao material, mas abrange todas as áreas da vida. Quando usamos o óleo com fé e propósito, estamos declarando nossa dependência dele e nossa confiança de que ele suprirá todas as nossas necessidades. E o meu Deus, de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, suprirá todas as necessidades de vocês. Quero fazer uma pequena pausa para te encorajar a compartilhar a sua experiência com o óleo nos comentários. A outros espectadores, o poder da palavra os inspira e fortalece ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas têm uma história interessante para contar sobre o óleo. Por exemplo, uma irmã testemunhou um milagre após tomar uma colher de azeite de oliva todos os dias. Conte-nos a sua história e como Deus tem operado em sua vida através desse ouro líquido. Vamos continuar com o vídeo. Consagração, oração e uso do óleo. Como usá-lo para a cura? A Bíblia nos dá exemplos de como o óleo tem sido utilizado para curar. Em Tiago 5, somos instruídos a ungir os doentes com óleo, acompanhado da oração de fé, e nos é prometido que o Senhor levantará o doente. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Agora, vejamos o procedimento para usar o óleo na cura. Primeiro passo: consagração do óleo. Antes de usar o óleo, é essencial consagrá-lo a Deus. Pegue um pequeno frasco de azeite de oliva e ore sobre ele, pedindo que o Espírito Santo o preencha e o transforme em um símbolo do seu poder curador. A oração pode ser: Senhor, consagro este óleo em teu nome, que ele seja um instrumento de tua cura e restauração, que cada gota seja um canal do teu poder, trazendo cura onde for necessário. Em nome de Jesus, amém. Segundo passo: preparação espiritual. A cura não é apenas um ato físico, é um encontro espiritual com Deus. Antes de ungir, tire um tempo para buscar a Deus em oração, confessando qualquer pecado e pedindo que Ele limpe o seu coração e prepare o seu espírito para receber a cura. Terceiro passo: ungir a pessoa. Se você está ungindo outra pessoa, aplique uma pequena quantidade de óleo no dedo e gentilmente aplique na testa da pessoa ou na parte do corpo que precisa de cura. Enquanto faz isso, declare em voz alta a cura de Deus. Você pode dizer: em nome de Jesus, te unjo com este óleo e declaro a cura de Deus sobre você. Que o poder de Deus flua através de você, curando cada parte do seu ser. Quarto passo: oração de cura. Após ungir, ore com fé, acreditando que Deus já está operando. Uma oração poderosa pode ser: Pai Celestial, peço que o teu poder curador desça agora mesmo. Que toda doença vá embora em nome de Jesus. Que cada célula, cada órgão e cada parte deste corpo seja restaurado à perfeição pelo teu poder, Senhor. Confio na tua promessa de cura e te agradeço pelo que já estás fazendo. Em nome de Jesus, amém. Quinto passo: agir com fé. Depois de ungir e orar, mantenha sua fé ativa. Espere a cura com confiança, sabendo que Deus ouve e responde. Continue agradecendo a Deus pela sua intervenção, mesmo antes de ver os resultados. Se você está se ungindo, siga os mesmos passos. Aplique o óleo na parte do corpo que precisa de cura e ore com a mesma fé, acreditando que Deus pode e quer te curar. Você pode dizer: Senhor, me unjo com este óleo em fé, confiando no teu poder curador. Peço que restaures o meu corpo, que elimines toda doença e que me enchas com a tua saúde perfeita. Em nome de Jesus, recebo a tua cura. Amém. O uso do óleo na cura é um ato sagrado, uma declaração de fé no poder de Deus para restaurar o que está quebrado.
é um meio pelo qual o crente pode experimentar a cura física e espiritual, um encontro tangível com o poder do Espírito Santo. No entanto, é vital lembrar que o óleo não é mágico. Ele é um símbolo da fé no poder curador de Deus. Consagração. Como usá-lo para proteção. Oração e uso do óleo para proteção de objetos ou espaços. O óleo não é apenas um símbolo de cura e poder divino, mas também de consagração e proteção. Ao longo da Bíblia, o uso do óleo para consagrar espaços e objetos tem sido uma prática sagrada. Essa crença sustenta que o óleo pode marcar um lugar ou um objeto como santo, invocando a proteção e a presença de Deus. Um dos exemplos mais poderosos dessa prática é encontrado em Êxodo, quando Deus dá a Moisés instruções para consagrar o tabernáculo. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será santíssimo. Aqui, Deus não apenas ordena a unção de pessoas, mas também de objetos e espaços. Esse ato de ungir não é uma simples formalidade, é uma proclamação espiritual de que esse lugar ou objeto está sob o governo de Deus, separado para os seus propósitos. O uso do óleo para consagrar espaços e objetos continua sendo uma prática poderosa nos dias de hoje. Ao ungir uma igreja, um local de trabalho ou qualquer outro espaço, estamos declarando que aquele lugar está sob a cobertura de Deus, protegido das influências malignas e aberto à bênção divina. O óleo, nesse sentido, também simboliza a proteção divina. Em Salmos 91, somos assegurados, porque você disse: "O Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda." Primeiro passo: consagração do óleo. Antes de ungir, consagre o óleo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que o preencha com seu poder e o transforme em um instrumento da sua presença. Você pode orar: "Senhor, consagro este óleo a Ti, que ele seja um símbolo da Tua presença, Tua proteção e Tua bênção, que tudo o que ele tocar seja separado para Ti. Em nome de Jesus, amém." Segundo passo: oração de preparação. Antes de ungir o lugar ou objeto, entre em oração. Peça a Deus que te guie e prepare o local para receber a sua presença. Esta oração pode ser simples, mas poderosa. Senhor, peço que este lugar esteja pronto para receber a Tua presença, que tudo o que aqui ocorrer esteja sob a Tua bênção e proteção, que este espaço seja um lugar de paz, santidade e prosperidade. Terceiro passo: ungir o espaço ou objeto. Pegue uma pequena quantidade de óleo em seu dedo e, com reverência, unte as portas, janelas ou qualquer entrada do espaço que você deseja consagrar. Enquanto faz isso, declare a proteção e consagração de Deus sobre aquele lugar. Você pode dizer: "Em nome de Jesus, consagro este lugar a Ti, Senhor. Que tudo o que ocorrer neste espaço seja para a Tua glória. Que a Tua paz e proteção preencham cada canto. Nenhum mal entrará aqui, e somente a Tua presença reinará neste lugar." Se você está consagrando um objeto, siga o mesmo procedimento, aplicando óleo sobre ele e dedicando-o a Deus. Quarto passo: oração de consagração. Depois de ungir, ore novamente sobre o espaço ou objeto. Uma oração de consagração pode ser assim: Pai Celestial, consagro este lugar, objeto a Ti, que seja um lugar santo, separado para Ti. Que todo mal seja expulso e que apenas a Tua bênção e presença habitem aqui. Que este espaço seja um refúgio de paz, prosperidade e abundância. Em nome poderoso de Jesus, amém. Quinto passo: agir com fé. Após consagrar o espaço ou objeto, viva com a confiança de que Deus está presente. A unção com óleo é um lembrete físico de que aquele lugar foi separado para Ele.
Mas a verdadeira consagração é vivida no dia a dia, com oração e fé, sabendo que Deus está ativamente protegendo e abençoando. Este processo não é apenas um ato simbólico, mas uma poderosa declaração de autoridade espiritual. Ao consagrar um espaço ou objeto com óleo, estamos tomando controle espiritual sobre nosso entorno, alinhando-o com a vontade de Deus e fechando as portas para qualquer influência negativa. O óleo e seu uso como arma de guerra espiritual nas mãos dos fiéis se tornam uma ferramenta poderosa, uma arma divina contra as forças do mal. Desde os tempos bíblicos, o óleo tem sido utilizado não apenas para curar e consagrar, mas também como um escudo espiritual, uma barreira invisível que protege o crente das artimanhas do inimigo. No entanto, nesse campo de batalha espiritual, o óleo pode ser objeto de manipulação por parte de Satanás e seus seguidores. O inimigo, astuto como é, sempre tenta corromper aquilo que é sagrado. Satanás, o grande enganador, não é alheio ao poder do óleo. Ao longo da história, ele tem tentado utilizar esse símbolo sagrado para seus próprios fins malignos. Em vez de consagrar, ele busca corromper. Em vez de curar, busca destruir. Bruxos e feiticeiros têm tentado perverter o uso do óleo, empregando-o em rituais obscuros e maldições, distorcendo seu propósito divino para causar dano e semear o pecado. Paulo adverte, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Essa advertência é um chamado para estarmos vigilantes, discernirmos com sabedoria e não permitirmos que o que foi consagrado para o bem seja utilizado para o mal. O óleo, quando manipulado por mãos ímpias, pode se tornar um instrumento de destruição espiritual. Os bruxos, em sua perversidade, têm tentado usá-lo para lançar maldições e pactos obscuros, enganando os desavisados e amarrando suas almas às forças das trevas. Mas devemos lembrar que o poder do óleo não reside no elemento em si, mas na autoridade de Deus, que o sustenta. Quando o óleo é usado corretamente, com fé e em nome de Jesus, ele se torna uma ferramenta indestrutível na guerra espiritual. É uma arma contra a opressão demoníaca, uma barreira contra maldições e um canal da graça divina que quebra correntes e liberta os cativos. Por isso, é crucial entender que o uso do óleo na guerra espiritual não é uma brincadeira, é um ato de profunda seriedade e fé. Cada vez que um crente unge com óleo, está declarando que o poder de Deus é maior que qualquer força das trevas, que a luz de Cristo brilha mais forte que qualquer sombra. Mas também é uma responsabilidade, pois o óleo não deve ser usado de forma leviana, nem com intenções erradas, pois fazer isso abre portas para consequências espirituais. Exemplos e advertências sobre usos incorretos do óleo. O perigo do uso incorreto do óleo começa quando se esquece seu propósito divino. O óleo não é um talismã mágico, nem uma ferramenta para manipular a vontade de Deus. É um símbolo da sua presença, um meio para consagração e cura, não um objeto de veneração em si. O mais importante que devemos ter em mente é o seguinte: uma vez consagrado, o óleo deve ser utilizado unicamente para fins espirituais. Não o use para fins culinários ou outros propósitos cotidianos, pois foi separado para Deus. É habitual guardá-lo em um recipiente de Cristo. Um perigo significativo é o uso do óleo sem a orientação e as instruções adequadas. Em Êxodo, Deus dá instruções precisas sobre o óleo da unção. Sobre carne de homem não será derramado, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é, e por santo o tereis vós. Qualquer que compuser unguento semelhante, ou que puser dele sobre um estranho, será eliminado do seu povo.
Essas palavras nos lembram que o óleo sagrado não deve ser utilizado de maneira casual ou imitada para outros fins. Ignorar essas advertências não é apenas desobediência, mas também pode trazer julgamento sobre aqueles que o utilizam incorretamente. Outro perigo é venerar o óleo como se ele tivesse poder em si mesmo, o que é cair na idolatria. Em vez de honrar o Criador, o foco se desloca para a criação. Deus é claro em sua palavra: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. E a outro não darei a minha glória, nem o meu louvor a imagens esculpidas. O óleo é um meio, não o fim. É fácil cair na armadilha de colocar nossa fé no objeto em vez de naquele que o consagra. Esse erro pode desviar nosso coração de Deus e nos abrir a influências espirituais negativas. O mau uso do óleo também pode se manifestar quando ele é empregado para fins egoístas ou supersticiosos. Utilizar o óleo para buscar poder pessoal, para tentar manipular circunstâncias a nosso favor ou para realizar rituais sem um coração alinhado com a vontade de Deus é um grave erro. Em vez de convidar a bênção de Deus, tal uso pode invocar o julgamento. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Em conclusão, o óleo é uma ferramenta sagrada que deve ser usada com reverência. Qualquer desvio de seu propósito divino, qualquer tentativa de manipular seu poder para fins pessoais ou contra a vontade de Deus, não é apenas um ato de desobediência, mas um convite ao perigo espiritual. O óleo não é um objeto de poder por si mesmo, é um canal da graça e da santidade de Deus, e deve ser tratado como tal. Curiosidades e história bíblica do óleo. O óleo, um dos elementos mais antigos e essenciais na vida dos povos do Oriente Médio, não era apenas um recurso cotidiano nos tempos bíblicos. Para as culturas antigas e para os escritores da Bíblia, o óleo era um símbolo carregado de significado espiritual e prático. Mas o que o tornava tão poderoso e essencial? O passado histórico do óleo, entrelaçado com a narrativa bíblica, revela que não era um elemento comum. Seu uso ia além da cozinha ou da iluminação, tocando as profundezas da alma e da relação do homem com Deus. Na época em que foi escrito o Antigo Testamento, o azeite de oliva não era apenas um recurso vital para a sobrevivência diária no Oriente Médio, mas também um tesouro econômico. As terras de Israel, especialmente as regiões da Galileia e Judá, eram ricas em oliveiras, o que fez do azeite de oliva um dos produtos mais valiosos do antigo Israel. As oliveiras não apenas forneciam alimento, mas também luz e remédio. Mas além desses usos práticos, o óleo era fundamental nos rituais religiosos e nos momentos mais importantes da vida espiritual de Israel. O uso do óleo na unção tem suas raízes no Antigo Testamento, onde Deus o designou para fins sagrados. O óleo da unção, tal como descrito em Êxodo 30, era uma mistura específica de azeite de oliva com especiarias aromáticas como mirra, canela, cálamo e cássia. Esse óleo não era usado para propósitos comuns. Seu uso estava estritamente limitado aos sacerdotes e ao tabernáculo. Era uma substância sagrada que representava a santidade e a consagração a Deus. O óleo de unção não apenas santificava, mas indicava a presença do próprio Deus sobre o objeto ou a pessoa ungida. Uma das curiosidades mais interessantes sobre o óleo na Bíblia é sua relação com a iluminação. O azeite de oliva era o principal combustível para as lâmpadas nos tempos antigos. As lâmpadas do templo e, mais tarde, as lâmpadas nas casas judias eram alimentadas com azeite de oliva puro. Em Levítico, Deus instrui os israelitas a trazerem azeite puro de oliva para que as lâmpadas do tabernáculo possam arder continuamente. Ordene aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candeeiro,
para manter as lâmpadas acesas continuamente. Esse ato de manter as lâmpadas acesas não era apenas uma necessidade física, representava a luz contínua da presença de Deus entre seu povo. O próprio Cristo, antes de sua crucificação, foi orar no jardim do Getsêmani, que significa prensa de azeite. Este não é um detalhe menor, mas uma representação do sofrimento de Jesus, de como ele foi esmagado para trazer vida e luz ao mundo. O processo de obtenção do azeite de oliva na antiguidade está relacionado a esse fato. As azeitonas eram trituradas em prensas de azeite para extrair o líquido precioso. Esse processo de trituração e prensagem é uma imagem poderosa do que ocorre na vida espiritual. A pressão, as dificuldades e as provações que passamos podem resultar em algo puro e valioso se entregarmos a Deus. Nos tempos antigos, o óleo também era um símbolo de prosperidade e abundância. Ter um fornecimento de azeite de oliva era um sinal de bênção divina. Em Deuteronômio, quando Moisés descreve a terra prometida, ele menciona que será uma terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel. O azeite de oliva simbolizava a abundância e a provisão de Deus, um lembrete constante de que Deus cuida de seu povo e provê para todas as suas necessidades. O simbolismo espiritual do óleo não estava reservado apenas para os sacerdotes ou para os objetos sagrados. Na vida cotidiana, o óleo também era utilizado para coroar os reis de Israel. Quando o profeta Samuel unge a Davi com óleo como rei, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Aqui, o óleo não era apenas um símbolo, era o meio pelo qual o poder e a presença do Espírito Santo se manifestavam na vida de Davi, preparando-o para a sua missão. Quando chegamos ao Novo Testamento, o óleo continua ocupando um lugar central na vida dos crentes. Nos tempos de Jesus, o azeite de oliva era uma parte essencial da vida cotidiana, mas também tinha um uso muito especial na prática espiritual. O próprio Jesus usou o óleo de forma simbólica e real. Em Marcos 6, os discípulos de Jesus, seguindo suas instruções, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Aqui, o óleo não é um simples ingrediente em um ritual. É um canal pelo qual o poder curador de Deus flui, trazendo restauração àqueles que necessitam. O óleo também aparece nas parábolas de Jesus, como na história das 10 virgens em Mateus 25, onde 5 delas levavam óleo suficiente para suas lâmpadas, e 5 não. O óleo nesta parábola simboliza a preparação espiritual e a presença do Espírito Santo, sempre pronta e ativa. As virgens que tinham óleo suficiente estavam preparadas para a chegada do noivo, enquanto as outras não. Esse uso simbólico do óleo mostra como, nos tempos de Jesus, o óleo era entendido como um símbolo da vida espiritual, da luz que devemos manter acesa em nossos corações, para estarmos sempre preparados para a vinda do Senhor. Como preparar o óleo? A primeira vez que Deus deu instruções claras sobre como preparar o óleo de unção foi no livro de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma das mais finas especiarias, de mirra excelente, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, isto é, 250 siclos, de cálamo aromático, 250 siclos, de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin, e farás dele um óleo de santa unção, um unguento superior, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo da santa unção. Deus especificou os ingredientes: mirra, canela, cálamo e cássia, misturados com azeite de oliva. Esses ingredientes, cada um com um significado espiritual profundo, faziam parte do óleo que ungia o tabernáculo, os utensílios sagrados e os sacerdotes. Esse óleo não era para qualquer uso.
Deus deixou claro que não deveria ser usado para fins comuns, advertindo que qualquer pessoa que o utilizasse de maneira imprópria seria cortada de seu povo. O óleo de unção era um símbolo do que há de mais sagrado, uma representação tangível da santidade e da consagração a Deus. Embora hoje possa ser difícil replicar exatamente a receita do óleo de Êxodo, o espírito de consagração e reverência a Deus continua sendo essencial. Não se trata apenas de misturar ingredientes, mas da intenção e da oração que acompanham esse processo. A seguir, vou guiá-lo através de um método simples, mas profundamente espiritual, para preparar o óleo. Primeiro passo: selecionar o óleo base. Na Bíblia, o azeite de oliva é o óleo escolhido para a unção devido à sua pureza e disponibilidade. Escolha um óleo puro. Tradicionalmente, utiliza-se azeite de oliva devido ao seu simbolismo na Bíblia. No entanto, você pode usar qualquer óleo que considere apropriado. O importante é que o óleo seja puro e sem aditivos. O azeite de oliva também tem um simbolismo especial. Representa a luz, a paz e a abundância, elementos profundamente conectados com a presença de Deus. Escolha um azeite de oliva virgem puro, que represente essa pureza espiritual que buscamos ao consagrá-lo. Segundo passo: preparar o coração e o espírito. Antes mesmo de tocar o óleo, é fundamental preparar o seu coração e o seu espírito. A preparação do óleo para a unção é um ato sagrado. Tire um momento para entrar em oração, pedindo a Deus que purifique o seu coração e o guie. A oração pode ser assim: Pai Celestial, venho diante de Ti com humildade. Purifica o meu coração e o meu espírito, enquanto me preparo para consagrar este óleo para o Teu propósito. Enche este momento com a Tua presença e guia-me em tudo o que fizer. Terceiro passo: consagração do óleo. Uma vez que você esteja espiritualmente preparado, coloque o óleo em um frasco limpo, de preferência de vidro, e ore sobre ele. A oração de consagração é crucial, pois é aqui que você convida o Espírito Santo a imbuir o óleo com seu poder. Você pode orar assim: Senhor, consagro este óleo em Teu santo nome. Que este óleo seja um símbolo da Tua presença, um meio através do qual fluam a Tua cura, a Tua proteção e a Tua consagração. Espírito Santo, enche-o com o Teu poder, e que tudo o que este óleo tocar seja separado para Ti. Em nome de Jesus, amém. Quarto passo, opcional: adicionar outros ingredientes. Embora não seja necessário adicionar outros ingredientes, se você sentir que Deus está guiando você a fazê-lo, pode adicionar uma pequena quantidade de óleos essenciais que representem simbolismos espirituais. Por exemplo, a mirra representa purificação e cura profunda. A canela simboliza a doçura e o poder da vida consagrada. E a cássia, a submissão à vontade de Deus. Se decidir adicionar esses ingredientes, faça isso com reverência, sabendo que são símbolos do que Deus está fazendo no espiritual. Quinto passo: selar o óleo com uma oração final. Uma vez que o óleo tenha sido consagrado, sele o frasco e faça uma oração final para encerrar este ato sagrado. Senhor, Te agradeço por este óleo que foi consagrado para a Tua glória. Que através deste óleo, o Teu poder seja manifestado em cura, proteção e consagração. Que toda pessoa ou lugar que ele toque seja transformado pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. O óleo nos sacramentos e rituais. Nos sacramentos e rituais, o óleo tem sido utilizado no cristianismo desde os tempos bíblicos como uma ferramenta sagrada. Ao longo dos séculos, tem estado presente em momentos de profunda importância espiritual. No batismo, na confirmação, nos casamentos e em outros rituais-chave da vida cristã. O óleo não é um simples elemento ritual. É um canal que conecta o divino ao humano.
um meio tangível que concede força, proteção e a presença de Deus nos momentos mais decisivos da vida do crente. Desde os primórdios do cristianismo, o óleo sempre esteve estreitamente ligado ao batismo, o sacramento que marca o início da vida em Cristo. Na prática antiga, antes de uma pessoa ser submersa na água, ela era ungida com óleo para simbolizar a preparação espiritual e a consagração da alma para receber o Espírito Santo. Esse ato de unção antes do batismo tinha um significado profundo, sendo um sinal de que a pessoa estava sendo separada do mundo e dedicada a Deus. O uso do óleo no batismo não apenas remonta às tradições da igreja primitiva, mas também encontra seu fundamento na Bíblia. Em Mateus 3, após Jesus ser batizado, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. Embora o óleo não seja mencionado diretamente nesse trecho, a descida do Espírito Santo sobre Jesus em seu batismo é o mesmo símbolo que o óleo representa nos rituais cristãos, o toque do Espírito Santo sobre o crente. Em várias tradições cristãs, como na Igreja Ortodoxa e na Igreja Católica, o óleo utilizado no batismo é conhecido como o óleo dos catecúmenos, ou Santo Crisma. Esse óleo, abençoado por um bispo, é aplicado no batizado como um sinal de proteção contra o mal e uma marca indelével de pertença a Cristo. A unção com óleo durante o batismo também simboliza a recepção do Espírito Santo, que guiará e protegerá o novo cristão em sua jornada espiritual. O sacramento da confirmação é outro momento crucial na vida do cristão em que o óleo desempenha um papel fundamental. Nesse rito, o crente já batizado recebe o Espírito Santo de maneira mais plena para ser fortalecido na fé. O óleo sagrado, chamado crisma em muitas tradições, é aplicado na testa do confirmando em forma de cruz, marcando o dom do Espírito Santo sobre sua vida. A prática de ungir com óleo na confirmação tem suas raízes nas Escrituras, em passagens como Atos 8, onde os apóstolos Pedro e João impõem as mãos sobre os crentes de Samaria para que recebam o Espírito Santo. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Embora nesse trecho o óleo não seja mencionado especificamente, a imposição de mãos na confirmação cristã foi enriquecida com o uso do óleo como símbolo do poder do Espírito Santo. Em muitas culturas, esse óleo é visto como um selo de proteção e consagração para a vida adulta cristã. Em grande parte da América Latina e da Espanha, a confirmação é celebrada com grande solenidade, e a unção com óleo é o ponto culminante do rito, marcando a força espiritual do jovem ou adulto para enfrentar os desafios da fé com coragem e sabedoria. O óleo também tem um lugar especial nos casamentos cristãos, simbolizando a bênção de Deus sobre a união de duas pessoas e seu compromisso eterno. Embora o uso do óleo não faça parte de todas as cerimônias nupciais, em algumas tradições orientais, como na Igreja Ortodoxa, o óleo é uma parte essencial do ritual de casamento. Abençoa-se o casal como um sinal de proteção e bênção divina sobre o matrimônio. Nos casamentos ortodoxos, por exemplo, o sacerdote unge com óleo as mãos dos noivos, enquanto pronuncia bênçãos, pedindo a Deus que encha sua vida de prosperidade, amor e paz. Essa unção simboliza a presença do Espírito Santo no novo lar que está sendo formado, e a crença de que a bênção de Deus é o que mantém o casamento forte através de todas as provações. Em tradições cristãs ao redor do mundo, o óleo tem sido visto como uma fonte de proteção espiritual. Na Grécia, é comum que as pessoas levem seus filhos à igreja para serem ungidos com óleo na festa de São Fanur, acreditando que o óleo os protegerá de doenças e calamidades. Na igreja copta do Egito, o óleo é usado em quase todos os sacramentos,
desde o batismo até a consagração de igrejas, sublinhando sua centralidade na vida espiritual. O óleo em sacrifícios e expiação. No livro de Levítico, Deus dá instruções claras sobre como as ofertas de cereais devem ser apresentadas. Quando alguém oferecer uma oblação de oferta cozida ao Senhor, sua oferta será de flor de farinha, sobre a qual derramará óleo e colocará incenso. Ela será trazida aos sacerdotes, filhos de Arão, e o sacerdote tomará uma parte da oferta como memorial e a queimará no altar como uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As ofertas de cereais eram sacrifícios de expiação, ofertas que buscavam reparar a relação rompida com Deus por causa do pecado. O óleo adicionado a essas ofertas mostrava o desejo de consagrar toda a vida a Deus, de purificar a alma e de fazer com que as obras do crente sejam um aroma agradável ao Senhor. A combinação da farinha pura com o óleo era um ato de profunda humildade e reconhecimento da total dependência do homem de Deus para o perdão e a reconciliação. O conceito de expiação na Bíblia é um dos mais dramáticos. O pecado era visto como uma mancha que separava o homem de Deus, e a única forma de removê-la era através do sacrifício. O óleo nesse processo tornava-se um elemento simbólico que ajudava a realizar essa limpeza espiritual. Nos tempos do tabernáculo e do templo, os sacerdotes realizavam esses sacrifícios de expiação em nome do povo, e cada elemento do sacrifício tinha um significado espiritual específico. O óleo misturado às ofertas era um sinal de consagração e um meio de invocar a presença do Espírito Santo. Sua presença nos sacrifícios indicava a intervenção de Deus no processo de reconciliação. Quando o óleo era adicionado à oferta, era como se o Espírito Santo descesse sobre o altar, lembrando o poder de Deus para purificar, curar e restaurar. A palavra expiação, em hebraico kippur, significa literalmente cobrir. Assim como o óleo cobria a oferta e a transformava em algo aceitável a Deus, o sacrifício cobria os pecados do povo, reconciliando os seres humanos com seu Criador. O óleo nos sacrifícios de expiação simbolizava essa obra de cobrir o pecado e restaurar a comunhão perdida entre o homem e Deus. Uma das frases mais repetidas nas passagens dos sacrifícios é que a oferta misturada com óleo subia como aroma agradável ao Senhor. Esse linguajar não é trivial. O óleo, ao misturar-se com o incenso e a oferta de cereais, subia na fumaça do altar como um sinal visível e aromático de que o sacrifício havia sido aceito. O aroma agradável não era simplesmente o resultado do fogo consumindo o óleo, a farinha e o incenso, mas sim um símbolo da aceitação divina da expiação. O óleo, nesse ato, tornava-se um meio tangível para invocar a aceitação de Deus. Em Levítico, é descrito como o óleo deveria ser usado nas ofertas das primícias, pôr sobre ela óleo e colocar sobre ela incenso, é oferta, e o sacerdote a oferecerá, e tomará da oferta o seu memorial, e o queimará sobre o altar como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui, novamente, o óleo é central para a aceitação da oferta. O óleo representa o coração do adorador que deseja ser purificado e consagrado diante de Deus. Não é apenas o sacrifício em si, mas o espírito com que é oferecido que sobe como uma fragrância agradável a Deus. No Templo de Jerusalém, o óleo também tinha um papel central na iluminação. O óleo de oliva alimentava as lâmpadas do templo, o que não apenas tinha um significado prático, mas também espiritual. As lâmpadas deviam arder continuamente, e o óleo representava a luz de Deus que nunca se apaga. Em Levítico 24, Deus ordena que os israelitas tragam óleo puro de oliva esmagada para a iluminação, para que as lâmpadas ardam continuamente.
Esse mandamento era um lembrete constante de que a luz de Deus está sempre presente e de que sua intervenção na vida do povo é constante. Assim como o óleo mantinha a luz acesa no templo, também era parte dos sacrifícios de expiação, garantindo que a reconciliação com Deus estivesse sempre disponível para aqueles que se aproximassem com corações sinceros. Recomendação final. O óleo é um meio para manifestar a autoridade de Deus. Use as ferramentas de Deus corretamente e você sempre terá o favor de seu Pai Celestial. Sejam abençoados, bênçãos. Não vivam em queixas, lamentos ou autocompaixão. Você é um guerreiro em tempos de guerra e a única meta é avançar. Não há retrocesso. Um cristão nunca retrocede. Um cristão é fiel a seu Deus nos bons e nos maus momentos. A fé nunca deve diminuir. Se você é cristão, viva sobrenaturalmente. Se gostou deste vídeo, considere compartilhá-lo com alguém que possa achá-lo útil. Às vezes, detalhes cotidianos como compartilhar um vídeo no YouTube podem ter um grande impacto na vida das pessoas. Ajude a compartilhar o poder da palavra. Se você se surpreendeu com o poder espiritual do óleo na Bíblia, não pode perder o próximo vídeo que aparecerá na tela. Há muitos materiais e alimentos que usamos no nosso dia a dia que foram abençoados por Deus. Assim como o sal tem um poder espiritual oculto. Coincidência? Nada é coincidência. Deus usa o material para refletir o espiritual. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com meu Senhor, que iremos orar por você. Não perca o próximo vídeo fascinante. Deus te abençoe.